Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a essa live que vai ser bacana, muito bacana. Então, eu queria contar para vocês, antes da gente começar, que além de mim, hoje a gente também tem a Silmara da Chácara Mato Preto para conversar junto com a Tatiana Gouveia, que é a nossa convidada especial de hoje. Lembrando que quem pediu o certificado, fez a inscrição naquele link que estava na descrição do evento, precisa colocar um oizinho aqui no chat para a gente confirmar a presença, tá bom? Eu vou lembrar disso mais tarde também, mas para começar, então eu quero chamar primeiro a Tati, que é a nossa convidada. Tati, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. E vou convidar a Sil, que é quem vai também engrossar o caldo aí das perguntas. Sil, seja muito bem-vinda. Você está sem áudio, minha flor, se você quiser dar um oizinho. Oi, gente. Obrigada. Ando aqui. Vamos lá. Então tá bom. Então, Tati, vamos começar você se apresentando assim, contando um pouquinho de você, da sua trajetória na educação? Então, eu queria primeiramente agradecer o convite da Maíra e falar que é sempre uma alegria estar com a Silmara. Somos, já fizemos alguns projetos juntas e ela é minha companheira de sonhos, né, Sil? A gente tem muitos sonhos em comum. Então, eu queria agradecer muito o convite e compartilhar essa noite com vocês. A minha trajetória na educação, ela teve sempre dois pés, um na administração e um na educação. Então, eu sou administradora e pedagoga e meu mestrado foi em gestão escolar. E aí, quando eu fui investigar as escolas, como elas eram administradas, gerou, assim, um estranhamento, porque em vários aspectos, a pedagogia, que potencializa os encontros, a vida, o cotidiano potente com as crianças, era minado, inibido pelas formas de administração das escolas. Então, no mestrado, eu tive esse reconhecimento de como eram até contraditórios alguns princípios dessas duas áreas. E no doutorado, então, eu fui investigar algumas escolas que, de alguma maneira, tinham outras formas de se organizar e fazer uma gestão compartilhada, participativa, envolvendo a comunidade. Esse primeiro estudo de caso, que seria o doutorado, se transformou numa tese que a gente analisou o ecossistema de inovação educacional no Brasil. Então, mapeando as várias escolas e iniciativas que promovem uma educação transformadora e significativa para as crianças e para os jovens. Então, eu iniciei com esse estudo de caso, mas virou um projeto de um estudo mais horizontal sobre a nossa realidade e o que mobiliza essas transformações. E aí, desde então, trabalho nessa área de inovação educacional como consultora e professora. Atualmente sou professora da pedagogia em gestão escolar e currículo. Que bacana! E a sua tese, eu tive o grato prazer de ler boa parte dela e ela é ótima. A gente vai conversar bastante dela aqui, porque a gente também, assim, né? A tua tese fala um pouco sobre os movimentos educacionais, do que está acontecendo agora, e você consegue fazer uma síntese muito legal das tendências, né? E, enfim, isso foi o que me encantou na sua tese demais. Mas você podia começar, de repente, contando isso para a gente, contando um pouco desse estudo que você fez e do que você conseguiu verificar, assim, né, do momento que as escolas estão agora. A gente vê que tem bastante gente tentando novas formas de ensino-aprendizagem, né? Você podia contar um pouco isso para a gente, por favor? É interessante porque, de repente, dependendo de como a gente conta essa história, a gente também se posiciona, né? Então, se a gente for pensar que a educação integral no Brasil já existe há muitas décadas e que a gente tem representantes dessa educação integral há pelo menos 100 anos, a gente desloca um pouquinho o nosso olhar para o que é inovação, o que é esse monte de informações que a gente tem recebido atualmente. Uma perspectiva histórica,
entendendo que a educação integral, então, há pelo menos 100 anos, é uma pauta de muitos educadores brasileiros, por exemplo, Anísio Teixeira, depois reforçado com Paulo Freire. Então, assim, a gente tem uma tradição de muitos educadores nessa área. Mas quando eu fui olhar especificamente o século XXI e as pautas das escolas brasileiras, a gente entendeu que tinham muitas forças atuando nesse setor. Então, existe algo que é da educação, que faz esse diálogo já há muito tempo, internamente, ainda que não tenha conseguido fazer uma transformação concreta na sua forma escolar, né, pelos próprios educadores, mas a gente percebe que existe uma pauta também vindo de órgãos públicos, dos órgãos internacionais, do próprio mercado de trabalho, que está trabalhando com outras competências, outras habilidades do século XXI. Então, essa série de forças atuantes na sociedade é que faz, de alguma maneira, um diálogo ou uma tensão para que a escola se transforme. Então, não é simplesmente um movimento de educadores ou de pressões de órgão internacional, né? São esses vários elementos da sociedade que compõem um ecossistema de inovação e que permitem a transformação acontecer. Então, hoje no Brasil, daria para identificar 3 grandes tendências, né? Não são categorias porque eles podem dialogar entre si, né? Às vezes uma mesma escola participa de várias tendências, mas uma tendência mais forte que a educação ligada à pauta da educação integral, alguns vão chamar de educação holística, às vezes o nome mistura ou as pessoas se apropriam de termos diferentes, mas é uma educação que tem uma visão mais ampla do ser humano. Ela não se restringe a uma instrumentalização, a uma formação meramente técnica. Ela vai entender o ser humano com o corpo, com emoções, com pensamento, interação com os outros, com responsabilidade social diante do mundo que a gente vive. Então, é um ser humano muito mais complexo do que a escola tradicional trabalhava, que era do aspecto unicamente cognitivo, né? Então, essas escolas, algumas vinculadas a grupos religiosos, outras vinculadas a esse movimento da educação integral, que já tem mais de 100 anos no Brasil. Então, por vertentes variadas, esse conjunto de escolas que tem essa compreensão de que o ser humano é mais amplo do que só a sua cognição, trabalham de uma maneira muito diferenciada nas suas escolas. Vão trabalhar com projetos, vão trabalhar a integração com a comunidade, vão desenvolver outras habilidades, como a criatividade, como a autoria, a autonomia nos seus estudantes. Já uma outra tendência é uma tendência ligada à tecnologia. E isso era uma pressão muito forte que já vinha de várias áreas, inclusive das áreas econômicas e da administração, né, pressionando por uma modernização do sistema, pressionando para, inclusive, consumo de tecnologias em escala, para ampliar também o acesso e a democratização do ensino, né? A gente nunca consegue isolar e falar isso é só ruim, né? A gente está falando também de uso de tecnologia, mas que potencializa, por exemplo, o acesso e a democratização do saber. Então, essa tendência tecnológica, muito estimulada por startups e editoras, era uma tendência muito forte, já em 2016, quando eu defendi a tese. Agora, no contexto de pandemia, então, a gente pode, né, ressaltar essa tendência em todas as escolas, né? Podemos questionar o uso que estamos fazendo dela, mas se fortaleceu muito. E, por fim, uma tendência democrática. Muitas escolas que, inclusive, se posicionam como escolas democráticas. A gestão democrática já está prevista na LDB há quase 2 décadas, ela já está, de alguma maneira, dialogando com a nossa legislação, mas essas escolas democráticas não colocam unicamente a participação das famílias ou dos professores na escola, mas, em especial, dos estudantes, na sua própria trajetória, para que eles ganhem compreensão do processo que eles desenvolvem de aprendizagem, que eles tenham voz dentro da instituição. Então, elas se organizam de uma maneira muito singular. Então, essas 3 grandes tendências ainda explicam um pouco desse movimento de inovação. Eu acho essa síntese que você conseguiu fazer do movimento de agora muito bacana, assim. E daí, só dando um recadinho antes da gente continuar, pessoal, o microfone de vocês não está aberto, mas os dedinhos aí no chat estão. Então, por favor,
Se vocês tiverem qualquer pergunta para a Tati, a gente já conversou antes, né? Ela falou que está super à disposição para responder o que vocês perguntarem aí, tá? Essa live aqui não é só de nós três, mas é de todo mundo. Então, vamos participar e tirar o máximo de proveito desse momento aqui com a Tati. Sil, quer fazer alguma pergunta? Eu continuo aqui perguntando enquanto as meninas... Então, vai. Eu te ouvindo, Tati, eu fiquei pensando num tripé, né? De pensar a escola, a educação e essa questão da administração. Eu trabalho em escola pública, né? Você sabe. Tenho essa relação também de ver que tem uma tentativa e um esforço muito grande de não só de encontrar esse lugar de uma escola transformadora, mas de buscar esse caminho de fazer as coisas acontecer de modo muito vivo, né? Assim, os gestores sempre se esforçando, sempre acompanhando. Você acha que dentro desse tripé, educação, escola e administração, os gestores teriam que ter um papel um pouco mais específico dessa necessidade de entender um pouco sobre administração nesse patamar maior, não só de gerenciar planilhas, tabelas, né? Porque na maioria são pedagogos como nós que estamos, né, diante da sala de referência ali trabalhando. Então, esse lugar, né, para que mobilize. E aí, já amarrando, tem uma tendência também da gente ficar esperando algumas situações que cheguem prontas para que a escola se transforme, né? Então, não colocando esse lugar do gestor, mas eu fico pensando que se eles tiverem a mesma formação que eu, se eu me tornasse uma gestora de escola, o que eu faria de diferente? Né? Então, pensando que você tem essa experiência, eu queria que você pudesse refletir com a gente esse momento do lugar da escola, educação e administração. Uhum. Obrigada, Sil. Eu acho que essa resposta, assim, quando a gente pensa na origem do modelo escolar, ela traz algumas pistas para a gente. Então, a gente volta lá, quase que na Revolução Industrial na Inglaterra, século XVIII, e entender que, diante de vários modelos escolares que existiam no mundo, né, que hoje a gente só vê um muito homogêneo, pelo menos, a gente tinha uma diversidade muito grande de formas de ensinar, de metodologias e de possibilidades. Então, a gente estava falando, às vezes, de um professor único na sua casa, ou esse professor ia até a casa do estudante, pequenas salas, escolas integradas à comunidade, ou não escolas e educação integrada à comunidade. Então, era uma diversidade muito grande que existia ao redor do planeta. Mas, quando a gente vai passar ali pela Revolução Industrial na Inglaterra, e os primeiros sistemas de ensino públicos passam a ser uma preocupação dos estados, eles precisavam escolher qual sistema adotar. E ali, nesse momento, eles escolhem um modelo que é o mais próximo das escolas lasallistas do sul da França. E por que eles escolhem esse modelo? Que era um modelo que trabalhava com a fragmentação do saber do mais simples para o mais complexo, que tinha salas de aula com classificação dos alunos, que começava e terminava em períodos certos do ano, para essa ideia de classe funcionar. Então, começa todo mundo junto, termina todo mundo junto, vai para outro nível. Uma hierarquia entre professor, assistente e alunos. Então, ele começa a criar esse sistema de hierarquia, dessas fragmentações, e é algo que fazia muito sentido para aquela comunidade. Por quê? Porque eles estavam trabalhando com professores leigos. Então, com um único manual, eles precisavam, de alguma maneira, instruir como um professor, na sua pequena cidadezinha, poderia criar uma escola para o seu grupo de alunos. Lembrando que foi um dos primeiros projetos a trabalhar com crianças provindas de família sem condições econômicas para pagarem, então, as escolas ou ter acesso à educação que algumas poucas instituições ofereciam. Então, esse projeto de La Salle, ele nasce com essa intenção de se expandir. Então, a gente pode considerar que essa rede tenha sido a primeira rede internacional de escolas. Né? Ela, com um manual, com uma estrutura, criou uma metodologia em que muitas crianças poderiam ter acesso à educação. E aí, quando os sistemas de ensino públicos, né, quando a gente vai pensar no sistema educacional, para os países que estavam constituindo os seus sistemas, eles perceberam que esse era um método que era possível ser escalado. Então, quando a gente está falando da esfera pública, a gente está falando de escala. Então, é importante a gente entender que a escola, ela não é uma solução pedagógica, ela é uma solução administrativa pedagógica.
ela necessariamente tem que contemplar a questão de logística, a questão do volume de crianças, dos dados que isso está sendo gerado, do controle do quem está frequentando a escola ou não. Então, a gente está trabalhando com sistemas de ensino. A gente não está pensando num pequeno grupo de famílias que a gente sabe quem são, que a gente tem esse contato que os professores têm. A gente está pensando em grandes sistemas públicos de ensino. Então, por isso também que se criou uma homogeneização da escola. E ela ganhou essa padronização mundial. Ao longo dos anos, ela se cristalizou. Então, a gente pensa, a gente desloca, né, principalmente como educador, como pedagogo, a gente fala, não, a escola é o lugar que a gente aprende, que a gente ensina. Mas ainda existem, né, muitas formas de ensinar e de aprender. Mas por que se cristalizou um modelo específico de escola? Porque ele é uma solução também administrativa para a esfera pública, né? Então, essa dualidade que a escola tem que responder para um sistema administrativo e também para as demandas pedagógicas concretas, que gera essa escola que a gente conhece, né? Então, a gente já, desde que começou a falar de educação democrática, principalmente gestão democrática, mais ou menos na década de 80, a gente traz muito essa pauta aqui no Brasil, e vem até hoje, né, legalmente garantida, a gente começou a trazer isso para o discurso. Então, eu acho que hoje é difícil ter algum gestor que não fale de uma gestão democrática. Mas, infelizmente, até a forma que a gente tem de metodologias de administração e compreensão do que é administração, vem ou de uma administração tradicional das escolas ou da administração empresarial. E existem muitas metodologias que são participativas. A gente vê a pedagogia do círculo, vê cooperação, vê sociocracia, Dragon Dreaming, são metodologias que vêm muito mais do setor social, vêm da experiência de quem trabalha em comunidades, né? Mas hoje a gente chama isso de tecnologia social, muitas vezes não está em livro isso, mas são técnicas, são metodologias que permitem que o bastão da fala circule, que as pessoas todas tenham como ter voz e participação. Então, existem outras metodologias que nos expandem essa compreensão do que é gestão escolar, né? Vou aproveitar aqui, meninas, e a gente tem 2 participações no chat. A primeira é a Pamela, ela, na verdade, ela não fez uma pergunta, mas ela compartilhou aqui falando que ela está tendo contato com a pedagogia Waldorf e ela tem percebido a questão do cuidado do processo da evolução educativa de cada educando, olhando cada indivíduo na sua totalidade, trabalhando todo o aspecto abrangente né, mesmo como pensar, sentir, querer, dando autonomia e protagonismo aos educandos, sendo exemplo para que eles mesmos possam se autoeducar. É uma pedagogia que é muito bacana, né? No meu ponto de vista, eu acho que seria uma das que eu escolheria para o meu filho, minha filha, enfim, que eu acho muito legal. A Gabriele, ela colocou uma pergunta para você, Tati. O que você pensa sobre essa volta das aulas presenciais nas escolas neste tempo tão crítico de pandemia no qual nosso país vive? Pois o ensino emergencial remoto não é fácil para ambos, professores e alunos. Isso pode afetar a gestão, a administração das escolas? Gostaria de ouvir sua opinião. Essa é a Pamela? Não, essa é a Gabriele. A Pamela falou da pedagogia Waldorf. Obrigada. Gabriela, é um momento muito sensível que a gente está vivendo, ímpar, né, para a nossa geração. E aqui eu acho que existe uma reflexão importante de a gente fazer, que é o papel da escola, né? Então, se a escola é esse lugar quase que exclusivo do que a gente destinou socialmente para a aprendizagem, ela também ganhou um significado social muito atrelado à assistência social. Então, em muitos municípios, a escola é o único braço do Estado para atender toda aquela população. Então, a gente às vezes está falando de alimentação, que essas crianças não têm acesso, senão pela escola. A gente está falando também de garantias dessas crianças, não só para o aprendizado, mas para a própria segurança, né, dessas crianças. Então, como a nossa realidade é muito complexa, a gente tem que entender que a escola, para algumas comunidades, ela é um lugar de segurança, de saúde, de alimentação.
E quanto esse tipo de instrumento social, as escolas, de alguma maneira, elas precisam continuar à disposição da sociedade. A gente não pode faltar com assistência social às nossas crianças. Mas pensar numa aula, nesse momento, em que a gente vai reunir diversas crianças no mesmo local, colocando, então, as suas famílias, né, em contato, direto ou indireto, ao meu ver, é muito imprudente. Muito imprudente. Né? Então, uma coisa é a escola estar à disposição para auxiliar a sua comunidade a partir da realidade concreta da sua comunidade. Né? Não é criar hipótese ou ver para uma planilha de Excel, nossa, a escola precisa ou não está aberta. É o que a minha comunidade precisa, como eu atendo a minha comunidade da melhor maneira possível. Eu preciso oferecer comida, eu preciso entregar a cesta básica, o que eu preciso fazer para que a minha comunidade esteja assistida num momento como esse que a gente está passando. E isso é muito diferente de pensar que a gente tem que dar aula para seguir um currículo, né? Pontuar ali que, olha, a aula de logaritmo foi dada diante de uma pandemia. Né? Eu acho que existem outras prioridades, inclusive porque o processo de pandemia e o processo que a gente está vivendo, ele também é um processo cultural e significativo. Né? Então, isso também é aprendizagem. Talvez não esteja ali linkando a aula exata, no dia exato, com o currículo que a gente programou. Mas esse processo que a gente está vivendo também é um processo cultural e, portanto, de aprendizagem. Exatamente. Obrigada, Tati. E essa vinda e volta dos alunos para a escola é uma coisa que também não é boa, né? Então, por exemplo, aqui em Curitiba, as aulas voltaram e em 2 semanas fechou de volta. Então, como que isso fica na cabeça das crianças, né? É muito triste também pensar. Hoje eu ouvi a minha sobrinha, ela tem 3 anos, e ela falou assim, quando que eu vou voltar para minha escola? Me deu uma dor no coração, gente, porque não sei quando que ela vai voltar para a escola. É porque isso é uma dimensão muito importante também, né? O simplesmente ficarmos trancados ad infinito também compromete muitos processos educacionais, psicológicos, né? Então a gente também está, de novo, né? Eu acho que a solução não tem que vir de cima para baixo, né? A solução tem que ser construída com a nossa comunidade. Então, o que a minha comunidade precisa? Ela está precisando porque os pais das minhas crianças todos estão trabalhando e essas crianças precisam de um local em que elas estejam seguras, né? Ou não, ou a minha comunidade é uma comunidade de classe média que tudo bem, eles estão tendo acesso ao ensino remoto. Então, é entender e dialogar com a sua comunidade, né? Dialogar com as famílias para criar e construir essas soluções. Exato. Tati, eu queria voltar um pouquinho na discussão dos movimentos que a gente falou agora há pouco, das tendências educacionais, né, que você pesquisou um pouco. Assim, uma pergunta que eu sempre me faço é, quando será que, eu não sei se vai ter resposta para isso, mas enfim, mas quando será que a gente vai conseguir ter força para mudar um pouco do que a gente tem hoje como mainstream, assim, né, como o normal da educação hoje, assim, quando será? Porque a gente vê diversas ações muito bacanas acontecendo, não só no Brasil, né, no Brasil tem diversas, mas no mundo inteiro tem muitas coisas legais de educação, muitos novos jeitos de aprender, e quando será que a gente vai conseguir trazer isso à tona, sabe? E a gente se modificar enquanto país, porque aí a gente sempre pega a Finlândia como exemplo, né, de boa educação, ou pelo menos, não sei se é de boa educação, mas é um país que consegue, de tempos em tempos, e não é um tempo longo, é um tempo curto, revisitar toda a sua base né, como se fosse a nossa base curricular comum, ela consegue revisitar e sempre está alterando, dependendo do que eles percebem na sociedade, enfim, né? Oi, Maíra, super boa a sua pergunta, né? Especificamente a Finlândia é interessante porque eles têm já quase que uma metodologia de atualização. Então, a BNCC, equivalente para eles, ela necessariamente vai ser revisitada a cada 10 anos. Então, quando eles entregam uma versão da BNCC, automaticamente eles já abrem a equipe,
de atualização para os próximos 10. E essa equipe é constituída pelas famílias, pelos professores, e tem uma escuta à comunidade e num caráter muito técnico, né? No sentido de que eles até reforçam, né, essa questão de que muda governo, entrou um partido, saiu outro, isso não interfere em nada no processo curricular deles. Então, é um processo que vem em diálogo constante com os educadores e com as famílias. Por quê? Porque agora eles estão implementando uma base que eles planejaram 10 anos atrás. Né? E, por sua vez, quando ela terminar de ser implantada, ela já tem que ter uma nova. E atualizada, porque para os próximos 10 anos. Então, a gente está falando que, mais ou menos, eles estão com um período de 20 anos sobre o diálogo do futuro. Quais são essas competências que vão ser necessárias para daqui 20 anos? Né? Para daqui 15, então eles vão fazendo essas questões e vão já planejando uma adaptação do seu currículo. Então, eles passaram agora por uma mudança muito significativa, que foi mencionada até pelo PISA, que é sair de uma educação muito baseada no currículo e mudar para uma educação baseada em fenômenos. Os fenômenos seriam os nossos projetos, com uma diferença, de que o projeto é desenhado pelo professor, enquanto o fenômeno para os finlandeses é criado pelos alunos. Então, olha o nível de autonomia que a gente já está falando, tanto dos alunos quanto dos professores. Então, quando eles vão desenvolver uma pesquisa por fenômeno, são as crianças que vão determinar qual é esse conteúdo que eles querem aprender, qual é esse tema gerador. Né? Então, a partir disso, que eles vão articulando esses saberes que a gente chama de currículo. Então, o professor ele faz essa ponte. O aluno aprendeu sobre água, aprendeu química, aprendeu de alguma maneira a topologia de um terreno, etc. Então, ele marca no currículo que isso foi trabalhado, né? E não o inverso. E, por sua vez, os próprios professores têm muita autonomia em função da formação que eles têm. Todos são professores mestres para trabalhar com educação infantil, né? Porque eles acreditam na importância dessa autonomia para o professor. Não existe o papel do supervisor de ensino na Finlândia, por exemplo, né? Porque os professores têm essa autonomia. E eles têm muitos treinamentos, né? Depois que eles lançaram esse novo modelo, eles tiveram muitos treinamentos com os professores e tal. Constantemente. E como que você acha, e daí agora passando para o Brasil, vai. Pergunta. Aí às vezes dá uma sensação, nossa, mas tem tanta coisa acontecendo e nada muda, mas tem muita coisa que muda também. Às vezes é mais imperceptível. E eu trago como exemplo a ideia do parquinho. Hoje a gente não consegue uma escola sem um parquinho, né? Sem um espaço que a criança brinque. Mas antes de 1920, com a escola novismo, né, na década de 20 e 30, as escolas não tinham parquinho. E aí veio o movimento da escola nova, trazendo uma série de pautas com foco na criança, a importância da ludicidade, né, na primeira infância. E aí as escolas passaram a ter parquinho. E hoje, é normal ter parquinho. Né, mas não foi uma revolução. Às vezes a gente espera por uma revolução. E o que a gente vai vendo são adaptações, são pequenas mudanças. Uma delas, que eu acho que é muito significativa, foi a incorporação das competências gerais na BNCC. Então, quando a gente traz as competências gerais, falando que é conteúdo obrigatório para todas as crianças do Brasil, empatia, cooperação, autoconhecimento, autocuidado, só trazendo assim, alguns exemplos, isso é muito significativo. E isso pode ser a semente para uma mudança muito relevante dentro dos espaços escolares. Né? Porque agora, legalmente, nós temos um conteúdo que precisa ser trabalhado. Não é mais simplesmente a vontade de um educador. Não é simplesmente a vontade ali daquele grupo de professores que, mas eu acho que seria legal. Né? Agora, legalmente, no Brasil, nós temos isso estabelecido. A gente também tem outras orientações que trabalham com uma visão mais ampla de educação. A Unesco, quando traz para a gente, já em 2000, aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, a gente já está falando de uma educação que não é uma aula expositiva. A gente já está falando de outra forma de aprendizagem. Né? Então, existem várias pérolas nesse caminho que, se a gente, de fato, está, inclusive, cumprindo a lei, a gente está fazendo diferente. A gente não pode simplesmente estar aceitando fazer uma aula expositiva porque a gente não está conseguindo entregar o que é preciso para a nossa educação. Né? Eu vou fazer só mais uma pergunta e depois eu vou passar para a Sil, porque eu tenho certeza que ela também tem uma perguntinha ali. Sim, a gente sabe que na BNCC tem isso e que é super, né, é uma coisa muito, muito bacana, um avanço.
Mas, ao mesmo tempo, Tati, a gente vê isso aplicado na maioria das escolas hoje ainda, né? Então, tem esse delay aqui de entre a formulação e o ir até a base. Sei lá, vai ser e daí, não é, acho que nem é uma pergunta, é só um pensamento, mas assim, de quando é que cada lugar, cada escola vai ter o seu momento de fazer isso, né? Mas a gente teria que apressar esses tempos para que a gente conseguisse colocar mais rápido, né? Fazer essa transição da base para o currículo. E, de novo, né, pensando nessa complexidade que é a escola e que é a educação. A nossa educação não é feita pela política pública que determina a lei, né? Ela é feita pelas práticas pedagógicas dos professores em sala de aula. Então, existe material didático. Então, de novo, né, trazendo exemplo da BNCC, quando ela traz projeto de vida como um conteúdo também obrigatório agora para as crianças brasileiras. Quando ela criou essa demanda nacional, as editoras, por sua vez, também começaram a produzir materiais ligados a projeto de vida. As ONGs começaram a fazer projetos ligados a projeto de vida. Então, a gente percebe que quando mexe uma partezinha da engrenagem, as outras também precisam se movimentar. Só que não é só de cima para baixo que essa engrenagem se movimenta, né? Todas as partes estão juntas, movimentando umas às outras. Então, enquanto educador, a gente pode mobilizar muitas coisas. A gente pode fazer uma transformação ou na nossa sala de aula, ou na nossa escola, ou no nosso bairro, transformando ele num bairro educador, por exemplo. Né? Então, existem as várias instâncias de atuação que eu acho que são muito relevantes de pensar. Que não é porque, não trabalho no MEC, mas aonde você trabalha? O que você já está fazendo pela sua comunidade agora? Né? Por exemplo, a própria Escola da Ponte, como que começou? Com um grupo de estudo de 3 professores. 3 professores lendo Freinet. E eles falam, olha, vamos começar a fazer nossas aulas diferente, né? De uma forma diferenciada. E isso foi gerando uma onda, né, que mobiliza. Então, acho que quando o mapeamento do MEC de escolas inovadoras e criativas em 2016 foi feito, né, eles fizeram um mapeamento mostrando que a educação no Brasil, a inovação no Brasil acontece em escola de educação infantil, fundamental, médio, ensino superior, escola indígena, do campo, na cidade, né, escola pública particular. Então, não existe um único lugar que pode acontecer a inovação. Né? Essa mudança ela pode vir de qualquer contexto, vindo de qualquer agente, seja um agente público, né, na secretaria, ou seja nós, professores, na sala de aula. Então, como que a gente faz a nossa aula, por exemplo? Uma boa pergunta essa. Vamos deixar aqui... Sil, eu vou deixar essa pergunta no ar, quem quiser se pronunciar. Sil, passo para você a palavra, minha querida. Obrigada. Nossa, tá uma delícia te ouvir, Tati. É um panorama de saudade da gente estar no chão da escola, né? Assim, faz muito tempo, né? Eu tô com muita saudade dessas discussões e dessas amarrações, né? E aí fico pensando aqui nesses movimentos maiores, assim, né? Desse significado de uma comunidade educadora, de um território educativo e de uma cidade educadora. Então, eu queria que você nos ajudasse a pensar esse impulso maior que vai abraçando, né? Nasceu uma base nacional mandatória que traz esse recorte do mínimo que a gente tem que fazer dentro de um território nacional, né? Que eram muito díspares isso nos diferentes estados e lugares, né? Então, acaba trazendo essa potência. E agora, né, nesse movimento também, né, você participou muito e contribuiu muito hoje, Curitiba é uma cidade educadora, e lembro que, no mínimo, né, uns 10 anos atrás, isso era um sonho, né, que foi chamando, foi vindo, então hoje a gente tem a chancela. O que esse título de cidade educadora, né, cidade educadora, pode mobilizar essas relações do professor, por exemplo, dentro de uma iniciativa de um coletivo de pais, de um coletivo de crianças, de um coletivo de estudantes, pode se beneficiar disso para a gente poder dar uma aquecida nesse movimento de ser mais autoral o seu trabalho e esse olhar que você traz de ver o seu local, né? Aquela necessidade daquele lugar pode ter mais valia e mais voz tendo esse lugar de cidade educadora. Obrigada, Sil.
Saudades enormes de Curitiba, né? Não vejo a hora da pandemia acabar também para eu matar a saudade de vocês. E eu acho que assim, o movimento das cidades educadoras, que começou muito ali ligada a Barcelona, mas a gente tem outras referências muito importantes, por exemplo, Rosário na Argentina. Então, existem várias cidades no mundo que se autodeclaram cidades educadoras. É diferente, por exemplo, da cidade de aprendizagem, que é uma chancela da Unesco. Então, que ela faz o monitoramento do projeto que existe na cidade e dá esse certificado de que ela é uma cidade de aprendizagem. No caso das cidades educadoras, a cidade se autodeclara. E quando ela se autodeclara, normalmente pelo prefeito da cidade, ela coloca que a educação é uma prioridade para essa cidade. Então, quando o Curitiba se manifesta como eu tenho como prioridade a educação, ela mostra que a educação vai ser um eixo transversal das várias pastas, do planejamento da cidade. Então, a gente está falando que o urbanismo vai considerar os espaços das crianças, vai considerar o lugar que elas habitam e que elas também têm que pertencer a essa cidade. Né? Então, a gente vai considerar que a educação não acontece somente na escola, mas que a educação acontece nos vários espaços culturais e que esses espaços culturais também podem estar articulados num projeto de cidade. Então, a gente tem parques, tem bibliotecas, tem áreas ligadas a comunidades que vivenciam ali práticas esportivas, culturais, de lazer. Né? Então, essas trocas pela cidade passam a ser contempladas dentro de um projeto de cidade educadora, compreendendo também que a aprendizagem acontece ao longo da vida. Ela não é restrita para as crianças, mas ela também vai acontecer com os adultos, com os idosos. Então, essa interação intergeracional e que a cidade, principalmente os espaços públicos, permitem essas trocas. Então, quando a cidade se declara como uma cidade educadora, ela, de alguma maneira, vai trazer isso para o seu currículo, trazendo, então, experiências e vivências que transcendem os muros da escola, passa a integrar a comunidade, os vários espaços públicos, né, em parceria também com as outras secretarias. Então, se torna um projeto de cidade, deixa de ser um projeto pedagógico da escola, ou restrito à pasta de educação, né, secretaria de educação, e passa a ser, então, um projeto coletivo. E esse coletivo, ele tem várias formas de ser feito, né, de novo. Pode ser feito ali pela secretaria alterando um currículo, mas ele pode ser feito a partir da escuta desses vários agentes, né, com esse lugar de fala. Por quê? Porque talvez um bairro tenha uma diferença cultural de outro. Então, o que é significativo para aquela comunidade? É fazer uma pista de skate, né, e que ali, que ao redor dessa pista de skate, que vai acontecer esse encontro cultural, ou vai ser através de uma horta urbana? Então, a partir dessa horta urbana que essa comunidade se conecta. Então, as potencialidades do território é que vão também dizer quais são essas soluções, esses projetos. E aí eu puxo para você, Sil. Quero saber como foi para você essa experiência também, né? Há 3 anos atrás, né, em 2018, a gente teve a Rede Curitibana para a Transformação Educacional, né? Muito com essa pauta também, né? De dialogar a cidade com o território, com os projetos de educação. Era uma rede, sim, de 400 educadores, né? Então foi um projeto de 1 ano de conexões ali. E assim, eu estava nessa, com certeza, né, Sil? Então eu queria saber também da sua experiência de participar da rede. Eu tenho muita saudade dessas discussões, né, que era um lugar de dar voz mesmo. As pessoas tinham interesse de escutar quem estava na escola pública, né? Então, assim, essas expertises vinham e aí você tinha que contar, e assim, eu percebia que meu grupo, né, ele tinha esse desejo de botar a luz na escola pública e ver quanta coisa, né, se garante para as crianças no esforço dos profissionais que atuam, né, da gestão dos profissionais e, enfim, desse coletivo. E uma coisa de tudo que eu vivi, e eu não deixo de agradecer, é que quando você é atravessado pela situação, você não consegue ser mais a mesma. Então, muito do que eu olho para a escola hoje, eu não sou a que levanta uma bandeira contrária e sempre diz não, porque eu aprendi a ter essa escuta, né? Quando eu fui acolhida num grupo, eu também quero acolher para ver de que lugar que a gente está falando, né? Então, esse posicionamento de você escutar e se colocar no lugar do outro foi um grande exercício de aprendizado nessa convivência com esse grupo. Pensar em você não trazer coisas prontas e que essa escuta seja o teu ponto de partida para você mediar e buscar novos parceiros.
Acho que foi um grande aprendizado isso, eu não faço sozinha. Tem coisas que eu vou demorar muito tempo para estudar, para poder entender. Então, se eu chamar a Maíra para vir fazer uma fala sobre os ODS ali, fica muito mais fácil a gente reverberar o trabalho. Então, esses aprendizados, assim, eu fui me colocando como uma articuladora, né? E esse atravessar da coisa é que você não desiste, você acredita no que você faz, você acredita no diferente, porque você está vendo que a geração que você está acolhendo naquele momento é diferente da tua, então as necessidades são diferentes. Os saberes são diferentes, e eu acredito muito nessa coisa do fenômeno, né? Aí, buscando um pouco esse trabalho que a gente tem desenvolvido há 15 anos aqui na Chácara, é isso, é olhar o fenômeno, o que está acontecendo, isso vira conteúdo para a gente depois pensar o que as crianças aprenderam, né? Então, eu faço muito esse exercício, assim. Hoje eu estava com eles lá no lago, um fabulou que estava vendo um navio afundado, como é que a gente ia tirar aquele navio de lá? E aí virou todo o contexto, assim, a gente passou acho que uns 40 minutos discutindo como, né, de criança de 3 a 6 anos, numa discussão de respeito, de trocas, né, então é um pouco do que a gente muda também para essa escuta do outro, né, tanto na gestão, quanto na relação com meus colegas, quanto com as crianças, quanto com as famílias. Então eu acho que eu fecho essa tua pergunta colocando que eu fui atravessada pela transformação. Estudo sempre os autores que me ajudam a pensar fora da caixa, eu gosto disso. E uma coisa que é maravilhosa é ter parceiros. Não consigo fazer mais nada sozinha, dizer que é meu. Não, é um trabalho nosso, né? Desse coletivo que vai se organizando. Então, tenho muita saudade dessas discussões que nós tínhamos, desse agitar que você tinha aí de 400 sujeitos de todas as áreas para fazer uma conversa e se dividir e usar diferentes metodologias para o trabalho acontecer, né? Então, também fico pensando que gerenciar um grupo de 400, tendo a expertise, não fica difícil, dá trabalho, óbvio, mas depois você vai, né, colocando cada um no seu lugar e a gente funcionou ao longo de um ano, então, é possível, né? É possível. E ainda vou te cutucar aí para a gente fazer mais coisas aqui juntas, né? Né, Maíra? É isso mesmo, porque acho que é isso. Tem que ser no papel, na fala e no fazer também, né? A gente sentir no dia a dia que é pertencente. E uma coisa que eu bato muito, assim, que o Reverbera acredita, é que a escola, ela pode ser o local de encontro da comunidade, né? Porque a escola tem esse papel de transformar e daí a gente, enquanto professor, enquanto educador, enquanto pessoa que está dedicando a vida a isso, tem, nossa, um papel fundamental nessa convergência de situações, vamos cuidar da praça que está aqui do lado, vamos juntar, vamos fazer e acontecer, enfim, vamos transformar o nosso bairro, a nossa cidade, vamos fazer Curitiba para os curitibanos, né? Seja para qualquer que área for, mas que a educação seja esse centralizador de tudo. Olha aí, Tati, para você. Querida Flávia. E tem uma para Sil também. Olha, muitos corações hoje. Essa é uma pós muito linda, que eu adoro. Agora a gente está no remoto, né? Educação transformadora da ONG Gente de Bem, né? Então a gente também trabalha nessa perspectiva da educação integral, sempre com educadores sociais, então é uma alegria ver, assim, acompanhar os trabalhos dos alunos, as implementações e transformações que eles fazem, concretamente, né? Você estava falando, Maíra, dessa importância do concreto, tem muito educador em Curitiba fazendo coisas concretas, né? Apresenta para a gente que a gente quer, né, Sil? A gente está aqui numa sementinha de criar uma comunidade de professores que trocam, que não sabe, não é mais um trabalho sozinho, mas é um trabalho em conjunto, e a gente vai crescendo junto e vai contando das dificuldades, e um vai ajudando o outro. O que a gente quer é isso, é que a gente crie um grande grupo de várias pessoas querendo fazer diferente, assim. E isso tem um potencial enorme, Maíra, né? Eu gosto muito do exemplo do movimento da escola moderna em Portugal, que já tem 50 anos, e até por isso a gente consegue ver os efeitos disso, mas eles também começaram assim, um grupo de professores, porque eles se viam às vezes limitados em escolas, falavam, mas a minha escola não é diferente, a minha escola é tradicional. E como eu, numa aula de 50 minutos, consigo fazer diferente?
Então, entre eles começaram também um grupo de estudo, e ali eles foram desenhando o que era significativo, o que era possível de fazer em 50 minutos. Né? Então, quando eu tive a oportunidade de visitar, né, essas escolas do movimento, não são escolas, mas são educadores, eu entendia quando, às vezes, uma professora pedagoga que ficava todas as manhãs com um grupo conseguia trabalhar de forma muito diferenciada, né, com autonomia, os alunos pesquisadores já se reunindo nas famílias, né, com as cadeirinhas já preparadas. Então, uma sala totalmente diferente, uma sala tradicional que do lado dela era tradicional, né? Ela só, na sua sala de aula, conseguia transformar. Mas, para mim, a surpresa era, mas e aí, um professor, né, que está no Fundamental 2, só tem 50 minutos, como vai fazer esse trabalho? Porque ali eles começam a fazer o planejamento segunda e o próprio aluno faz a sua autoavaliação na sexta. Eles têm assembleia todas as semanas para fazer uma ampliação de consciência do grupo, né? Quais são os conflitos, as necessidades que o grupo traz. E aí eu volto para a fala da Silmara. Né? Às vezes, quando a gente começa um trabalho em grupo, tem muitos desafios. Por quê? Porque a gente também precisa se amadurecer enquanto grupo. Então, não é assim, começamos e acabou, implementou. Né? Existe toda uma maturidade do grupo, do aprender a conviver, aprender a fazer junto. Né? E isso é o exercício. Se colocar para escutar o outro, entender como eu trabalho com o outro, entender isso que a Sil falou, né? De que, olha, eu sozinha não vou conseguir fazer tudo. Né? Eu preciso criar pontes. Eu preciso, ao mesmo tempo que ouvir, criar empatia, também permitir que os outros me ouçam. Né? Então, esse trabalho vai construindo uma equipe pedagógica, ou vai construindo uma rede de educadores. Então, no caso deles, há 50 anos, os professores trocam entre escolas essas informações. Eles têm um sábado por mês em que eles fazem essa troca. Então, um sábado por mês, cada professor, inclusive, escrevem seus relatos para fazer até uma publicação, e nesse sábado, um vai contando como está sendo a sua sala de aula, quais são os desafios pedagógicos que ele está enfrentando. E aí, a partir disso, eles vão criando também soluções coletivas. Então, foi se criando uma metodologia mesmo de trabalho. Então, tem um texto meu que está disponível na internet, que chama Movimento da Escola Moderna em Portugal, que saiu no Outras Palavras. Legal. Então, ele explica um pouco como uma rede de educadores chegou em mais de 200 escolas em Portugal. E eu fico pensando aqui, né, Maíra, essa relação da metodologia é muito o papel do pedagogo, né? De organizar isso e de trazer os registros, né? Os leigos não entendem, não precisam entender. A gente precisa deixar claro as conquistas, né? Essa articulação mesmo de como a gente faz, como é que as paredes comunicam na escola, né? Passei o olho 2, 3 vezes, aquilo vai entrando, né? Assim, a gente vai fazendo essa comunidade se formar a partir das próprias linguagens que a gente usa no cotidiano, né? E eu fico pensando que muitas vezes a gente não coloca isso, não dá luz a isso nesse sentido, porque está tomado de conteúdos, está tomado da falta de fenômeno na escola, né? Tá sobre aquela questão de fazer o cotidiano virar rotina, né? Eu já rompi isso muito forte na escola, pensando que quando eu consigo comunicar aos outros, os outros começam a falar daquilo que eu estou fazendo, é um aliado, né? Que o pai não vem te cobrar, que ele vem ver, nossa, né? Legal isso, as crianças contam, hoje a gente tem essa coisa meio da tecnologia para chegar mais perto do adulto, para a criança ser entendida quando ela traz os fragmentos. Então, usar esse mecanismo de contar para os outros o que a gente está fazendo, né? Não se inibir disso, e que as paredes da escola precisam marcar essa relação, né? De que não é só daquela apostila, daquele caderno que a gente está aprendendo, a gente está vivendo inúmeras coisas. E na escola, a gente conseguiu, depois que recebeu o currículo da cidade educadora, colocar um caminho de ser uma escola educadora antes de ser uma cidade educadora. A gente entender que papel é esse dentro da escola, absorver essa relação desse coletivo, essa interdependência das relações e essa escuta da infância, né? Se tratando da educação infantil. Mas que já foi mudando, porque as crianças vão crescendo e vão levando isso para o ensino fundamental. Então, esse querer ter voz, né? Esse querer estar dentro da escola e pertencer não é só um chavão, é algo que você percebe que eles estão com muita vontade de voltar para a escola, porque isso foi oferecido e ofertado nesse tempo que a gente conviveu, né? Então, ter saudade desse lugar, assim, eu tô com muita saudade. Eu voltei uma semana e, assim, sabe, eu estava feliz, com medo, é óbvio, né, com todos os cuidados, mas eu falei, nossa, eu estou no meu território, aquilo que eu acredito, eu estou com a minha casinha de madeira, eu estou com o meu entorno ali da floresta, né? Muita alegria, assim, muita satisfação.
E óbvio que entendendo esse movimento de tudo que a gente está vivendo e respeitando, tendo uma escuta também dos pais e percebendo que a gente precisa conversar mais para poder levar esse ano, senão a gente vai ter, assim, problemas que a gente não vai ter medida para controlar isso e organizar isso como sujeitos, né? Vai adoecer e vai virar algo que é um problema de pessoa para pessoa, e não mais da política pública ou desse social. Então, acho que o que você traz, assim, desse coletivo, é um coletivo que a gente precisa falar de dentro da escola para fora, né? O que a gente está sentindo, como é que a gente está vendo, quem pode voltar, quem não pode. Acho que o teu papel ali, né, na tua fala foi incrível, que dá esse alento, assim, vamos conversar. Não adianta achar culpados, porque não existe. A gente tem uma pandemia que mudou a vida de todo mundo, mas precisa trazer essa situação de paz e esse efeito que a Maíra traz sempre muito forte de comunidade. O que é ser uma comunidade, né? Então, acho que eu estou muito feliz de te ouvir. Muito, 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 muito. Sil, e justamente na pandemia, diante de tantas negatividades que a gente pode listar, de alguma maneira os pais começaram a entender o que acontece numa sala de aula. Eles começaram a ver quais são esses conteúdos e a dificuldade, inclusive, de ensinar seus filhos, né, os que tiveram acesso, porque muitos nem isso puderam vivenciar, né, durante a pandemia. Mas então aproveitar que eles estão sensibilizados, que agora eles veem o valor de um professor, e que a capacidade de um professor até de, né, orquestrar tantos alunos simultaneamente, né, que não são só os filhos dele, criar esse diálogo, essa ponte, né, já que foi um tema que sensibilizou e que requer uma solução coletiva. Esse que é o ponto. Uma solução parcial, ela também vai ser parcial, ela não vai contemplar as várias demandas, né? A gente tem demandas infinitas nessa pandemia e continuaremos, né? Continuaremos com elas, mesmo com a volta às aulas. Gente, É por isso que eu fico... Desculpa, Maíra, eu só queria trazer a ponte aqui dessa pergunta, então, né? Da relação da educação e da escola, né? Que peso tem cada coisa. Porque a educação é para todos, né? E agora a gente tem a parceria dos pais nesse sentido, e esse lugar da escola, né? Não sucatear, não colocar que é um depósito de crianças, que não é só de sentidos de fazeção de tarefas, é de outra ordem. Esse lugar da escola, o físico da escola precisa abraçar essa transformação para a gente poder ganhar aí um espaço maior de relações de direito, relações de respeito, relações de gente que queira ser professor porque tem um bom modelo na sua frente. Então, eu acho que para mim pesa muito. Quando eu boto a administração no tripé ali, no triângulo, é para pensar nessa relação mesmo de que lugar é isso e que escola representa para a comunidade. O papel da escola, né? Gente, a gente tem um pouquinho menos de 10 minutos. Aproveitem a Tati aí, façam mais perguntas, por favor. E aí, lembrando, né, gente, que o Reverbera, a Chácara Mato Preto e a Tati, todos estamos no Instagram também, que depois, se alguém perdeu essa live, vai estar no YouTube lá do Reverbera, se vocês quiserem, tá? E eu tô aqui me enrolando para vocês fazerem perguntas, gente, não me decepcionem, por favor. Olá, veio uma, vamos lá, a Flávia. Eu não sei se é pergunta, acho que ela só fez uma pontuação aqui. A Flávia falou, sim, os pais têm sido muito carinhosos até pelo WhatsApp, eles têm nos dado muito retorno, pois finalmente entenderam a importância do nosso trabalho. É isso aí, Flávia. Acho que não é o momento, né, para criar essas outras pautas, porque eu acho que a pandemia já é uma grande pauta e um problema em comum, né, que requer, então, uma solução comum. Acho que a fala da Flávia mostra isso, como essa sensibilização já aconteceu, que às vezes é o mais difícil, né? Então, aproveita essa ponte, né, e vai estreitando esses laços. A fala da Silmara, né, de falar, ó, mostra o que você está fazendo. Tem uma lição de casa que é pouco feita pelos educadores, que é a avaliação do seu próprio trabalho, né? A gente, às vezes, não sistematiza tanto essas informações para, inclusive, divulgar entre os pares ou com as próprias famílias, né? Então, um questionário bem simples que eu passei no último semestre para os alunos, porque eu estava nesse modelo remoto, para mim é um desafio. Eu falei, gente, eu sei dar aula presencial, mas e no remoto? Tá funcionando, não tá? Então, uma das perguntas que eu tinha é se você se você sai do nosso encontro, né, pelo Zoom, com mais energia ou com menos energia do que você entrou.
E aí perceber que 10h30 da noite os alunos estavam saindo com mais energia, isso para mim foi um super indicador de que os encontros são significativos. E aí, a partir do momento que você sistematiza esses dados, você consegue mostrar isso para a sua equipe pedagógica, você consegue mostrar isso para suas famílias, você também vai ganhando respaldo do trabalho que você está desenvolvendo. E isso ajuda, então, também a sustentar essas outras práticas, talvez não tão tradicionais. E aí, o que eu ia comentar é que, talvez numa situação, né, fora da pandemia, em que as coisas estejam minimamente reorganizadas, existem muitas formas de a gente criar esses diálogos, pelo menos dentro da comunidade escolar, principalmente com vídeos, com livros. Isso é um ótimo gancho para os diálogos, né? Então, a gente tem muitos vídeos sobre educação na internet, educação proibida, o filme Quando Sinto Que Já Sei, que é um documentário sobre escolas brasileiras. Tem uma série de seriados, né, como Destino Educação. Então, vê um trecho desse filme, pega uma parte ali, faz uma roda de conversa com os pais ou com outros educadores. O que a gente acha que tem de diferente ali? O que é desafiador nessa proposta? O que é de interessante? A gente conseguiria fazer isso? Por que sim, por que não? Então, às vezes, usar esses recursos que já estão disponíveis, que nos auxiliam a essas reflexões iniciais, principalmente com documentários, que eu acho que é uma linguagem muito acessível para a comunidade escolar, a gente vai criando esses ganchos de diálogo. E sempre que a gente pode dialogar, é uma forma de estreitar e construir essa ponte para ir criando soluções e formando essa comunidade escolar para a transformação. E é uma coisa que o Tião Rocha sempre fala, né? Eu acredito muito no que ele fala que a educação é sempre plural, né? Então, quando você está conversando e pensando criticamente, conversando com as pessoas sobre aquilo que você viu e tal, você aprende muito, né? Você aprende mais do que você ensina, muitas vezes. Então, isso é bem bacana. E fomentar essa conversa e essa troca entre os pares é muito importante, né? A gente sempre vê professores reclamando de como essa área da educação é sozinha, é solitária, né? E não precisa ser, não tem que ser, pelo amor de Deus, porque como a Sil falou, é em parceria que a gente cresce, né? Isso mesmo. Bom, se ninguém se pronunciou aí, gente, eu tenho mais uma pergunta. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, Tati. O Reverbera, o nosso projeto, ele foca bastante na educação para a sustentabilidade. E eu sei que uma das tendências dessa educação mais holística, mais integral e tal. Conta um pouquinho dos projetos que você viu aqui no Brasil ou coisas que você viu fora que tem essa pegada mais de mudança de estilo de vida, Esse tema é um tema muito relevante. Eu acho que a pandemia também permite a gente observar isso, né? A nossa forma de ocupação desse espaço e se entender também como natureza, né? A gente não está alheio, nós não somos uma sociedade, nós também somos animais integrados, né, nessa parte do planeta, como todas as outras espécies, talvez criando mais impacto negativo, né, nesse sentido que as outras espécies. Então, os temas de sustentabilidade são muito relevantes e também já perpassam, né, a nossa base, já estão alguns projetos, mas que a escola se estruture a partir dessa compreensão ecocêntrica, né, e não egocêntrica, como a Mari gosta de contar, a Mari do Gente de Bem, e que nessa compreensão também da sustentabilidade, tem alguns projetos que nascem em comunidades sustentáveis. Então, a gente no Brasil tem várias comunidades sustentáveis que, de alguma maneira, vivem de outra forma, né, com menos consumo, com outro tipo de habitação, e ali eles criam projetos também educacionais para os seus filhos. Tem uma escola que é bem famosa nesse sentido, que é a Green School, na Indonésia. Ela já tem 10 anos e agora ela está se expandindo. Ela foi para Nova Zelândia, África do Sul, México. Existem muitas pessoas querendo também trazer aqui para o Brasil, porque a gente dialoga muito com esse projeto da Green School. Então, na Green School, a gente tem, por exemplo, uma escola de bambu, né? Mas nos outros países, ela não são de bambu. Por quê? Porque o projeto também é concebido a partir da comunidade. Quais são os recursos que
fazem parte daquela ilha, o que não vai degradar, o que não vai ser uma estrutura totalmente alheia à habitação daquele espaço, né? E ali, além desse projeto de sustentabilidade, ele é o eixo condutor do currículo. Então, os projetos das crianças vão ser desenvolvidos sempre com esse eixo norteador. E aí ficou um caso até bem famoso, né, da Green School, que são as meninas que, na época, acho que tinham 12 anos, começaram a levantar a pauta dos canudinhos plásticos no mar, e conseguiram, inclusive, aprovar uma lei, né, no país delas para proibir os canudos plásticos em função dos problemas ambientais, né? Crianças de 12 anos, né? Voltando àquilo que todos nós somos capazes de fazer as transformações em qualquer contexto, em qualquer realidade. E qualquer idade também. Muito bacana. A Rosi, ela fez uma pergunta aqui. Acho que é a última, né, gente, da live. Vamos lá. Seria essa falta de diálogo responsável pela sociedade ainda ver o professor como responsável pela escola estar fechada? Quer que eu repita? Eu acho que eu consegui ouvir, sim. Obrigada, Rosi. Eu acho que, especialmente aqui, né, já há alguns anos no Brasil, a gente está vivendo discursos muito polarizados. E mais do que procurar uma solução conjunta ou se comprometer com a solução, é fácil a gente culpar o outro. Né? Então, a gente cria esses discursos polarizados, cria, então, essa pessoa como o inimigo que eu tenho que combater, né, ao invés de trazer para um diálogo. Então, se cria, assim, de fato, esses discursos que colocam o outro como alheio à sua própria ação. Né? Então, não existe uma disputa entre professor, família, rede pública. Estamos todos vivendo um grande desafio nesse momento. Estamos lutando por uma sobrevivência física, emocional, econômica. Né? Não é uma situação simples para ninguém. E todo mundo tem pauta muito legítima nesse momento. Todo mundo, de alguma maneira, abdicou da sua vida como se conhecia, né? Da identidade que se reconhecia. Tem pessoas que estão passando por processos profundos de luto também. Então, esses humores surgem, né? E aí esses discursos também que separam, ao invés de unir e criar soluções. Né? Então, eu desviaria, assim, desse tipo de discurso para que a gente conseguisse construir outras pautas, outras formas de diálogo, né, ao invés de também tentar rebater, né, no sentido contrário a essas falas. Legal. Gente, passamos de 1 hora, então é o momento de... Deixem aqui uma fala final, alguma coisa que vocês... Tati, Sil, o que vocês querem deixar como, sei lá, um recado, um pensamento, alguma coisa aqui para o pessoal que está assistindo a gente, por favor. Querem tirar no 2 ou 1? Eu agradeço, então, mais uma vez o convite, ainda que à distância, né, nessa realidade que a gente vive. Gostaria de desejar muita paz, muita força para todos os educadores, que a gente está vivendo, sim, um momento muito desafiador, e se criarmos esses espaços de diálogo, de inspiração, de troca, isso vai ficar mais fácil, né, de passar por esses momentos, né, que são individualmente e socialmente muito desafiadores, e eu espero do fundo do coração que a gente consiga criar as melhores soluções possíveis para cada contexto que a gente vive. Então, obrigada, meninas. Eu queria agradecer, Tati, imensamente a tua disponibilidade, né? Não vejo, assim, um caminho diferente desse que a gente está propondo, dessas discussões, de ouvir outras realidades, né? A gente está falando de lugares diferentes, mas que quando você consegue falar um pouco sobre, isso vai, né, parecendo mais sanador, mais curativo. E eu penso que a gente também tem que trazer essa bola de quem está junto, né, nessa coisa mais positiva, para cercear esse negativo e a gente fazer esse movimento junto da pandemia, a diferença e a transformação, né? Então, eu tenho rezado muito, eu tenho me colocado muito a serviço desse lugar mesmo, de ter essa escuta justa, de não ficar culpabilizando, cada qual está fazendo o seu melhor. Claro que a gente tem as críticas que não podem deixar passarem, porque somos, né, sujeitos desse lugar da crítica também, mas eu acho que a gente não pode ser maldoso e nem
não lidar com essa situação de que as crianças estão vivendo essa sinergia e a gente está criando a geração que está vivendo isso. Então, eu me coloco muito nesse posicionamento de ser luz, não ser trevas, né? A treva a gente já está vivendo por trás disso tudo. Então, é uma gratidão muito grande a gente ter essa oportunidade de terça-feira estar sentado aqui conversando com você e te agradecer, né, nesse sentido mesmo das coisas que você traz, porque eu também sozinha não vou dar conta. Muito obrigada. Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, por todas as reflexões, foi ótimo. O pessoal ficou aqui com a gente conversando, né, no chat, então muito obrigada também a todo mundo que assistiu. Foi ótimo, eu acho assim, sabe, Tati, às vezes a gente fica tão pensando no chão da escola e você trouxe uma visão mais ampla, assim, do que acontece em termos históricos, né, um pouco do passado e de repente de tendências e tal, então foi muito bacana ouvir, eu acho que isso vai ficar na nossa cabeça também por um tempo, eu espero que a gente reflita sobre tudo isso que a gente escutou hoje. Então, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Sil, muito obrigada por estar aqui de novo comigo. A gente tem que continuar, né, gente, com força aí. A gente sabe que vão mais alguns meses nessa pandemia, que ninguém gosta de fato, mas que a gente vai ter que passar por isso com paciência e tranquilidade. Então, vamos nessa. Muito obrigada para todo mundo. E nos vemos em breve. Beijo. Boa noite.